Lá vamos nós para mais Vamos um nós conversar. pós-almoço, pós-almoço. A gente conversa, né? Uma conversa amena pós-almoço agora, Tá tá? bom. Tô brincando. Não, mas assim, Aida, eu queria te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que mais tem um tom mais de reflexão e é algo que me atravessa por muito tempo, que é eu pensar um pouco no que nos acontece, nas experiências que a gente vive, e eu acredito que nós tendemos, quem tem uma perspectiva mais religiosa ou mais espiritualista, de acreditar que há um sentido por trás de tudo que a gente vivencia, né? Um sentido divino mesmo, algo transcendente que justifica a viver determinadas Aquela vivência, situações. Exato. E isso, de alguma maneira, até nos gera um certo conforto quando a gente pensa que, não, eu tinha que viver isso, né? É minha sina, né? Digamos assim. Não, isso aí Ou também há uma outra perspectiva de pensar assim que uma perspectiva até mais científica no sentido assim, não, é um acidente cósmico aqui, é um conjunto aleatório de acontecimentos que não tem sentido nenhum e nós que fica aqui, a gente fica buscando explicação para isso, para aquilo, né? a gente precisa da explicação, né? A morte precisa ser explicada, né, de alguma maneira para lidar com o desconhecido, né, Ida? Desde as danças da chuva, nas primeiras civilizações, né, as danças da chuva eram justamente para... Você tá refletindo, eu estou pensando o seguinte, a minha reflexão foi para física quântica. Uma vez quando eu estava lendo que qualquer evento físico, a física quântica fala isso, qualquer evento físico depende de muitas circunstâncias que convergem e fecham a vibração, vou usar essa palavra, né? De maneira que colapsa no plano físico um evento, seja ele qual for. Uma manifestação da flor, a manifestação do bebê na barriga, a manifestação de um evento caótico ou não, ou a realização de algo. Eles falam que essa manifestação no plano físico não acontece por acaso, não. Acontece porque uma série de padrões se cruzam e promovem essa manifestação no físico, porque o físico se organizou naquela dimensão para receber esse padrão fisicamente. Isso me interessou muito, sabe? Eu até andei lendo sobre isso, porque isso também desmistifica. Pense, você falou agora mesmo assim, é um evento cósmico que se manifesta na nossa vida, né? Ou é o que, não sei o que, divino aí. Uhum. Você falou. Manifestação divina, né? Tudo é divino. Tudo é o universo se movimentando. Sim. A minha mente hoje está indo muito na direção, tudo é energia se movimentando. Uhum. Como é que essa energia aparece no físico ou não aparece? Percebe? Se tudo é energia se movimentando, como é que eu me encontro com você? Porque uma série de circunstâncias ou de padrões vibratórios vão se configurando, pode manifestar no físico esse encontro. Ou não, se faltam um ou dois elementos que encaixam. Percebe? Porque, vamos pensar, por que a terceira dimensão desse planeta existe nessa forma? Porque nós estamos numa distância do Sol, sobre uma temperatura e pressão que permite essas formas. Sim. Se isso mudar por algum motivo cósmico, isso mudar a temperatura e a pressão do planeta, muda tudo aqui. Muda a sua forma, a minha, muda tudo. E nem existe talvez essa forma, vão existir outras. Não acho que existe coincidência. O Jung falava, existe a sincronicidade. Uhum. E a sincronicidade é um fato. Por que é sincronicidade? Porque os padrões vibratórios daqui combinaram com o daqui, se atraíram, se encontraram e manifestaram o evento. Então, eu não acho que nada é que eu estou pagando, nada.
Eu não acho que nada é uma sina. É algo pré-determinado para alguém, Não, né? nunca é predeterminado. E eu hoje estou chegando à conclusão que o que nós chamamos de karma é só um O que resultado você produz, né? que você produziu e que agora, sincronicamente, isso encontrou um solo para se manifestar. Entendi. Se eu sair dessa sincronização para um decibel acima, eu não mudei o karma. Sim. A padronização continuou lá. Eu é que mudei a minha sintonização. É. Isso a gente pode ampliar isso que você falou aí, até na perspectiva da psicossomática, né? Como Claro. que produzimos doenças, né, que não são explicadas pela ciência em termos de sintomas, né, lá nosológicos, né, para a gente pensar que a gente produz isso, né, de alguma maneira, porque estamos alimentando ali um padrão, né, emocional, energético, né, que vai ressoar, como você falou, né, vai manifestar na dimensão física. Nós temos que sair dessa mente concreta humana que explica as coisas a partir da terceira dimensão. Nós explicamos a causa e efeito pela terceira dimensão. Essa dimensão que eu vivo aqui: tempo, espaço, altura, movimento. Mas nós somos seres multidimensionais habitando um campo multidimensional. Uhum. A conjuntura que faz isso fechar num evento físico, não, eu não tenho explicação para isso. Não tenho. Não existe essa possibilidade. Então, eu penso que nós temos que sair, mentalmente, nós temos que sair da mente concreta, do estudo da causa e efeito físico, e procurar causa e efeito da sincronicidade de padrões vibratórios. Qual é o padrão vibratório que faz eu ficar doente? Eu estou vendo pessoas muito próximas minhas, né, comendo tudo errado. Então, essa pessoa está atacando o estômago, o intestino dela, ela está atacando toda a vibração dela. Ela vai produzir ao longo da vida circunstâncias que tenham a mesma vibração, que pode ser uma doença física ou psicológica, ou nem se for doença, mas um efeito qualquer. Efeito esse que pode ser, sei lá, circunstâncias de não conseguir um trabalho, ou de perder trabalhos, ou não conseguir fazer algumas coisas, e que ela acha que é isso, a psicologia também explica. Eu, como psicóloga, eu vejo, é fácil fazer isso. Ah, porque houve isso e isso na vida da pessoa, ou porque o nascimento foi assim, deixou trauma, e agora ela está vivendo isso. Bom, tem essa parte também. Mas também tem a escolha. A gente volta para a escolha. Sim. Eu posso escolher, eu tenho trilhões de células nervosas, capazes de dar novas sinapses. E eu não dou as sinapses novas porque eu mantenho aquelas que eu já conheço. Se eu vibro nessa vibração, eu vou encontrar tudo que está nessa vibração. Aí eu vou dizer que é o karma. Ah, porque é o resultado do meu karma. Minha sina, como você chamou. Isso não é verdade. Se eu estou vibrando assim, eu vou sempre encontrar circunstâncias dessa vibração. Claro. Se eu conseguir transformar a minha vibração em algum decibel mais alto, eu não vou encontrar essas circunstâncias. Eu vou encontrar outras. Eu sempre vou encontrar algumas circunstâncias, mas eu vou encontrar outras. Tudo que eu produzo, primeiro, tem o meu consentimento. Ah, não, isso acontece comigo. Não, não acontece. Acontece porque eu dei o consentimento em algum lugar para isso acontecer. Ou é o padrão que eu vivo, que você pode chamar de karma,
o padrão que eu vivo vai produzir esses efeitos aqui. E aí agora vamos entrar numa seara perigosíssima. Ah, isso foi por causa da vida passada. Vida é uma. O ser essencial, a qualidade essencial, o divino dentro de nós, o nome que a pessoa quiser botar, é um. E ele vai viver muitas experiências. Mas é uma vida. Né? O Roger Ugler, que foi grande pesquisador da história das vidas passadas, ele não chamava de vidas passadas. Ele chamava as experiências espaço-temporais do ser. E mais complexamente, ele falava, quando você acessa uma memória do espaço-temporal, você acessou um padrão vibratório. O evento que você está pensando que existiu pode ter sido seu ou de outros seres, só que estão ressoando com o seu padrão vibratório. Caramba. Aí você conta a historinha assim, pela outra vida, eu não tive outra vida. Ele falava, qual vida? Você só tem essa. Nossa. Essa vida eu tenho, eu estou vivendo ela. Ela pode ter ressonância no espaço temporal do meu ser com outras circunstâncias e que por isso estão provocando essas circunstâncias aqui e agora. Uhum. Quando eu acesso o campo vibracional que tem aquela vibração, eu vou ver eventos, claro, os eventos estão lá. Uhum. Mas podem ser eu que vivi e pode ser o evento da época. Sim. E eu acesso a história do Joãozinho, que era o meu vizinho ali, entendeu? Aí eu digo que eu vivi aquilo. Eu não vivi aquilo. É um padrão vibratório que eu estou vivendo. Sim. E isso é muito importante. Com isso, ele tratava o aqui e o agora. É. Num trabalho, eu posso dar um exemplo para você. Num trabalho que eu fiz com ele, eu acessei, entre aspas, uma historinha que eu era um homem antigo, pré-histórico lá, ou histórico, bem fortão, bem grandão. Eu lembro que eu comecei vendo o pé dele, era um pezão, com uma sandália de couro muito rústica, assim, pé, pé, andando, e à medida que a cena foi clareando, eu arrastava pedras enormes, como se eu fosse parte de alguma construção que precisava de um castelo, qualquer coisa. E eu lembro, assim, o momento que eu morri. Nossa. Da morte. Não, era tanto esforço, arrastando dia e noite. De noite tiravam aquela sela, aquelas correias que faziam eu puxar as pedras. Eu deitava e dormia. Acordava no dia seguinte, botava aquilo e continuava. Eu lembro que numa cena, eu de repente fiquei leve sem as correias e continuei andando. E aí eu ouvi assim, olhe para trás. Aí eu olhei, o corpo estava lá no chão. Caramba. Ou seja, do esforço, tinha morrido e continuei, o ser continuou andando naquela forma, porque era a forma que ele conhecia, né? Ele achou muito interessante e falou assim, tá bom, vamos ver como é que isso está ocorrendo agora na sua vida. Não interessa lá. Espaço-temporalmente, se isso foi seu ou da época, isso já ocorreu. Mas agora você está arrastando pedras e cai na cama de noite para morrer dormindo. Aí eu fiz um estudo da minha vida, o quanto eu carregava história de todo mundo. Eu estava num momento crucial, né? Tinha tanta gente sob minha responsabilidade, né? E eu comecei a perceber o quanto eu carregava coisas, puxava coisas. Ele falou assim, então esse é o padrão que você tem que transmutar. O que eu estou carregando como tarefa de vida, puxando pedras enormes, um peso fantástico, até a hora de morrer.
Sem saber por quê, né? Sim. até sem saber por quê. É. Ah, é o meu karma carregar o peso da existência. Não é o karma, não. Eu estou fazendo porque eu estou escolhendo ficar nesta posição. Isso foi um trabalho para mim de anos de terapia para conseguir mudar esse padrão. Então, tá bom, aconteceu, eu tive que assumir tudo isso, ou assumir, mas você percebe que precisa uma conjuntura inteira, Sim. energética, que fecha. Eu acredito nessa história da física quântica, acho que ela com certeza tem razão. Tudo o que acontece é um colapso na terceira dimensão, graças a uma série de eventos que promovem esse evento se manifestar.